Bom, deixa eu começar esse vídeo aqui para tentar explicar duas coisas que são perfeitamente claras, né? Se você se der ao trabalho de pesquisar, de estudar, se debruçar sobre o assunto, né? Elas podem não apenas se tornar óbvias, mas como também podem mudar, né, o destino da inteligência da pessoa que decide se esforçar por aprender. Muito bem. Eu estou falando aqui como, né, Paulo Henrique dos Santos, não como católico, não como cristão, né? Eu estou falando, né, levando em conta a informação e o entendimento dela. Bom, recentemente saiu uma matéria num site que eu gosto de acompanhar muito, que é o Whiplash, né? E uma das minhas bandas preferidas, que é o Vital Remains, né? Estavam apoiando uma campanha relativo a um monumento a ser inaugurado em frente a um Capitólio em Oklahoma. A notícia é a que segue. Na semana passada, a Corte Suprema de Oklahoma decretou que, ao invés de levantar a estátua satânica, um monumento cristão deve sair. Uma vitória, talvez? O porta-voz do templo satânico, Lucien Greaves, ou Doug Mesner, concorda com a decisão. Todo o ponto do nosso esforço era oferecer um monumento que fosse complementar e contrastar com os 10 mandamentos, reafirmando que vivemos em uma nação que respeita a pluralidade e se recusa a permitir que somente um ponto de vista comente o poder e a autoridade das instituições governamentais, disse Mesner em um e-mail. Devido à decisão da Corte, o TST de Satanic Temple não tem mais qualquer interesse em colocar uma estátua de Baphomet nas terras do Capitólio de Oklahoma. E agora, a estátua será revelada em Michigan nesse mês, então. Ela realmente não tem mais uso, mas de acordo com Mesner, o Arkansas está parecendo ser o alvo mais próximo. Mais cedo, nesse mês, o Arkansas aprovou o monumento dos 10 mandamentos no Capitólio do Estado. A história se repetindo. Existem várias áreas dos Estados Unidos precisando de um balanceamento aos existentes tributos às arcaicas barbáries de Abraão, adicionou Mesner. Eu fico pensando, né? Porra, vamos dizer assim, né? Já que a questão é já que, assim, esse pessoal, né, que, vamos dizer assim, o cara é o líder ou o porta-voz de um templo satânico, né? Aí você põe aquela estátua que para muitos, né, se você ver a foto, se olhar a foto, para muitos é uma coisa horrorosa, para mim é uma piada, né? Mas assim, a primeira coisa, o cara não consegue distinguir uma coisa da outra, né? É Estado laico, bom, se o Estado é laico, todo mundo tem o direito de expor, né, as suas crenças. Como é que uma crença pode ofender a outra se todos têm o direito, né? Essa que é uma questão, né? Como é que eu não acho que o Baphomet me ofenda ou representa uma ameaça para mim ou para minha família. Simplesmente, né, vamos dizer assim, para colocar bem claro, Baphomet é um agregado de símbolos, né, combinados numa figura abstrata, né, a não ser que alguém tenha visto algum ser parecido com Baphomet andando por aí, né. Então, você tem ali um culto de fertilidades,
né, e potencialidades, né, físicas, orgânicas, né, o famoso culto da bios, né. Você tem lá chifres também representando a fertilidade, tem os seios, né, você tem desdobramento das as duas funções sexuais, né. Ou seja, é uma espécie de emblema, né, que pode ser usado pode ser um emblema pagão, né, pode ser um emblema satânico, né, já foi até agregado aos templários, né. Ele tem na verdade um significado bem contingente, né, bem ambíguo, né, e ao longo do tempo à sua imagem foram agregadas muitas coisas negativas. Mas a questão é a seguinte: caso o pessoal não saiba, sei lá, o pessoal que gosta de frequentar satanismo, ou que de repente os entusiastas de satanismo, né, talvez cheguem e digam que talvez assim associem ao satanismo algum valor, né, quando na verdade é só uma coisa pueril, né, rituais satânicos. Se você não pegar aqueles rituais onde um ser humano é sacrificado, né, aí seria um crime, né, mas em si, o ritual em si é um teatro, né, é um teatro. E normalmente o ritual satânico voltado contra o cristianismo, porque afinal de contas a palavra Satanás, né, o nome Satanás quer dizer inimigo, né. Então normalmente rituais satânicos são inversões da missa, né, tradicional católica. Então, nesse sentido, ele é apenas uma representação pueril do que seriam os valores cristãos. Eu já participei, eu já estive presente em rituais satânicos. Você tem até um ísope em forma de pênis, né, e você tem todo um final todo dedicado a uma suruba, a uma orgia, né, que é exatamente o oposto do que é pregado no cristianismo, né, que é no cristianismo você prega uma transcendência, né, das nossas tendências orgânicas, porque elas podem nos levar à ruína. Claro, isso não tem nada a ver com música, né? Às vezes você fica, um roqueiro, um metaleiro pode estar fazendo referências ao demônio, né, pode estar fazendo cultos ao demônio. Olha, o que ele diz realmente não importa muito. A sua expressão, o seu eu lírico, muitas vezes está totalmente iludido. Mas agora, enquanto o cara está num estúdio, né, tendo que afinar a guitarra, tendo que ensaiar, tendo que fazer gravação, mixagem, né, compor todas as peças da música para formar um todo bem organizado. Bom, isso não tem nada a ver com satanismo, né? Isso tem a ver com uma criatividade, né? A Vital Rimens, né, essa banda que eu gosto muito, entre outras, vamos dizer, instrumentalmente ela é excelente para mim, é como o Dayside, né, e outras aí. Mas até o tema aquele Icons of Evil, né, você tem exatamente uma cena de Cristo, parece que foi retirada e trabalhada artisticamente do filme A Paixão de Cristo. Então a capa eu acho bonita porque está mostrando exatamente a realidade. Você tem Cristo sofrendo o martírio na cruz e você tem um martelo com uma mão, né, e um símbolo do 666, então representa exatamente, né, os ícones do mal contra o bem. Então a própria banda, né, denuncia o mal. Isso não é, vamos dizer, não é nenhuma novidade, né? Então o satanismo nesse sentido é isso. Agora, se você for pegar algo estilo Anton LaVey, bom, ele pega os símbolos satânicos e os traveste de valores próximos ao cristianismo, com esse bando de babaca, né, essa igrejinha, né, esse templo satânico estúpido faz. Você pega aquela figura ridícula de Baphomet com duas crianças ao lado, né? Porque deveriam pôr, então põe o Fernandinho Beiramar, põe o Che Guevara, né? Põe lá o Karl Marx, então, né, o cara mais real, né? Põe o Karl Marx ensinando as crianças, né? Karl Marx, que era um satanista, né, convicto. Mas assim, o pessoal
como é que ele consegue ser assim tão ignorante nesse ponto, né? Aí no site do Whiplash sai essa matéria, um monte de gente embaixo falando, comentando coisas assim, a favor ou contra, e não sabe nem definir uma coisa nem outra, porque você tem, de um lado você tem, né, um emblema, né, o emblema de Baphomet, que é uma coisa totalmente arbitrária, contingente, né, e que ela em si não tem, você pode atribuir ela muitas coisas, né? Ela, primeiro, não é uma divindade central, né? Ela é só um acessório e a ela se agregam muitas coisas, também arbitrariamente, né? Daí a queixa aqui era contra o Capitólio de Oklahoma, né? E na frente do qual havia um monumento dedicado aos 10 mandamentos. Bom, aí a questão é a seguinte: os 10 mandamentos não são um conjunto de normas arbitrárias. Esse imbecil, esse Messner, né, que diz que, né, segundo a sua declaração aqui, né, os Estados Unidos estão precisando de um balanceamento existente aos existentes atributos às arcaicas barbáries de Abraão, né? Porque a questão é a seguinte: você pega vários estudos, claro que o pessoal não vai estudar, né, obviamente, mas só para dar uma dica, existem vários estudos onde você pega, se conta os 10 mandamentos de trás para frente, você conta a partir do último, né, que é não cobiçar as coisas alheias, até o sexto, né, não matar, não roubar, não cobiçar o lugar do próximo e tal. E onde você tem a questão ali, uma das questões, né, antropológicas dentro dos 10 mandamentos é a questão dos desejos miméticos, né, você querer o que é do outro, né. Isso faz parte, isso está expresso numa norma, né, em 10 normas ali, né, e elas não são um conjunto de normas convencionais atribuídas a um povo, elas fazem parte da estrutura do ser humano. Dele põe lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, muita gente não acredita em Deus, mas alguma coisa ela vai amar sobre todas, algum valor, algum princípio ela vai buscar para nortear a sua vida. Esse princípio certamente está acima de si, a não ser que algum ateu ou algum satanista atribua a si a sua própria existência, né? Tipo, eu me dei minha própria existência, eu sou, né, um cara potente, um cara autônomo, um cara que tem uma confiança absoluta em mim mesmo. Isso é coisa de louco, de retardado, né? Então, assim, conforme a Bíblia, conforme o Velho Testamento, Moisés desceu, né, subiu a montanha, passado 40 dias e voltou com a revelação. É claro que isso está na forma de um texto tradicional, né, em forma de uma literatura bíblica, e é claro que isso, essa questão que está expressa dessa história, ela na verdade é um compactado da experiência do povo judeu com outros povos. Você tem códigos parecidos com os 10 mandamentos já presentes em outras culturas anteriores, como por exemplo o Código de Hammurabi. Então é uma coisa que você vai encontrar em muitos lugares, né? Se você for estudar história, se for estudar antropologia, né, você vai encontrar esse tipo de coisa. Agora, com relação ao Baphomet, você pode encontrar esse conjunto de normas, né, mais ou menos organizado da mesma maneira como estão os 10 mandamentos. Agora, a questão do ícone de Baphomet, né, você vai achar misturas e mais misturas, né, daquelas potencialidades em várias coisas, né, e que na verdade representa até uma espécie de crença primitiva, né, onde você não tinha, os primeiros povos, né, os homens mais antigos, né, não tendo uma experiência melhor, né, vamos dizer assim, mais acrendo num ser divino que os cria e os protege, os sustenta, né, os mantém.
o representam com atributos ou humanos ou animais. Claro que não é o caso do hinduísmo. O hinduísmo já é uma tradição bem rigorosa e o simbolismo dos animais, assim, né? Você tem lá a elefante, você tem a vaca, você tem outros elementos aqui e ali, mas isso eu não vou explicar aqui, né? Porque aqui, né, isso demanda, né, não só muito mais estudo, como muita explicação, né? Mas assim, não é nem questão de contestar. Você pode contestar socialmente a presença de símbolos, mas a questão é sim, pelo menos na hora de contestar, tenha conhecimento, tenha informação, né, das coisas, e não dessa forma ignorante, né? É sempre essa forma de protesto. Os caras querem colocar aquilo ali, é óbvio, eles querem colocar a estátua de Baphomet ali, que é óbvio que é para chocar as pessoas, né? A maior parte do pessoal lá, porque assim, a gente é adolescente e a gente, né, tem um gosto por rock, por heavy metal, é claro que essas coisas atraem. Eu sei, eu já fui adolescente, eu já quis dar uma de satanista, eu já quis dar uma de ateu. Quanto mais eu fazia isso, mais a crença em Deus ficava mais arraizada. Por quê? Porque sempre a minha tendência é ir a fundo nas coisas, né? É tentar entendê-las. Então, desde as letras das músicas de rock e do heavy metal até a busca de conhecimento em livros, né? Uma das primeiras músicas que me converteu, vamos dizer assim, que me aproximou do cristianismo, foi a própria música Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, né? É só ler a letra, né? Entre outras, ao longo do tempo, músicas do Black Sabbath, do Ozzy, né? As músicas do black metal são as músicas que mais me atraem, assim, nesse sentido religioso, porque elas são um espelho, exatamente o reflexo oposto do cristianismo. Elas, de certa forma, exibem o valor do cristianismo sem perceber isso, né? O movimento black metal, principalmente na Noruega ali, a New Wave, né, com o Euronymous e o Varg Vikernes, né, depois do suicídio do Dead, quer dizer, tudo isso aí acabou pela sua própria expressão, a sua violência, né, e a sua intensidade, né, no choque causado pelas mensagens das músicas. Isso acabou fazendo despertar a atenção das pessoas para problemas sociais, problemas culturais, problemas espirituais, né? E muita gente, né, como eu, lidando com essa subcultura, pode tirar muito proveito para o entendimento das coisas, para o entendimento dessa escala em que aqui todos nós seres humanos estamos condicionados, que vai do angelical ao demoníaco, né? O Varg Vikernes chegou a descer o demoníaco, e agora parece-me, né, tenho acompanhado o canal dele aqui no YouTube, o Chilean Perspective, né, me parece um homem até bem, não convertido ao cristianismo, nem tem porquê, não precisa converter ao cristianismo. A questão me parece um homem tentando realmente conquistar valores tradicionais para a sua vida. Ele construiu uma família, parece que tem já 5, 6 filhos, e dedicado ali a princípios tradicionais, desde de artes e ofícios, né, o modo como, inclusive praticando homeschooling. Você veja só, Varg Vikernes, um dos metaleiros mais infames do mundo, e agora está praticando homeschooling com os filhos, né? Homeschooling é uma das coisas mais praticadas pelos judeus, né, pelas pessoas da cultura judaico-cristã, né? Então me parece, né, dando tempo ao tempo, me parece um homem que está adquirindo bastante inteligência, bastante maturidade, além do que ele tem umas músicas muito bonitas, né? Instrumentalmente falando, eu acho as mensagens dele muito românticas, né? Mas ele, como instrumentista, nossa, eu acho ele excelente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A questão seria diferenciar as coisas, saber o que são exatamente esses princípios todos que estão querendo se equiparar, porque hoje em dia é como disse o Mário Ferreira dos Santos,
todos os valores estão sendo colocados na mesa, né, e sendo julgados da mesma forma, como não é. Você tem, a gente tem valores que tem ocupam um patamar acima dos outros, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que compreender. Mas de repente aqui, além, não só coloca essa matéria, como em seguida, né, você vê ali a confirmação de que parece que a estátua foi aprovada em outra cidade, né? A inauguração dela se deu, né, num lugar no interior, né, numa casa noturna. Aí colocaram esse PC Siqueira. Esse PC Siqueira é simplesmente um retardado mental, né? É um cara assim que é um vesgo, que não, né, que quando não consegue nem focar sua visão na câmera, né, quando está falando. Um viciado em joguinho de videogame, né? Incompetente, né? Ele foi pego foi contratado aí para trabalhar na TV, começou na MTV justamente por causa desse tipo dele, perdido, retardado e vesgo, né? Certamente sofreu muito na escola, bullying, né? Então é um cara que, fora, sei lá, receitas e videogame, não tem nada para dizer, não tem nada para acrescentar, né? Você vê pelos comentários dele que ele, assim, acho que até um piá de 12 anos consegue pensar melhor que ele, né? E qual que seria a importância, né, a precisão e a necessidade dos comentários dele num assunto desse que já está colocado de maneira totalmente ignorante aqui no Whiplash, né? Então é coisa para rebaixar mesmo, né? Então, ó, pessoal, é um conselho que eu daria para o pessoal do Whiplash. Vamos falar do rock, tudo bem, vamos falar de todos os problemas e estupidez atrelados também ao rock, ao heavy metal, mas vamos, né, não vamos pelo menos vulgarizar a música, né? Por quantas sonoridades, quantas composições instrumentais dentro do rock, do heavy metal são extremamente bonitas, extremamente bem arranjadas, extremamente inspiradas, né? Podemos peneirar um pouco com relação às mensagens, né, com relação ao estado de espírito, né, dos compositores, mas existem excelentes instrumentistas, guitarristas, baixistas, bateristas, né, que são caras que nasceram para fazer música, entendeu? Embora não se expressem liricamente muito bem, né? E não é porque somos fãs de rock e heavy metal que nós temos que sair concordando instintivamente com o que os, né, roqueiros falem, né, declarem, né? O Paul McCartney foi lá dar apoio àquelas imbecis, aquela Pussy Riot na Rússia, pelo amor de Deus, aquilo não é nem banda, é simplesmente, vamos dizer assim, umas babaquinhas que resolveram, né, tentar provocar fazer uma coisa chocante, né, na Rússia, e não deu nada, né, absolutamente nada. Ficaram presos lá, né, por provocarem caos social, né. Mas enfim, quer dizer, vamos dizer assim, você tem muitas situações, muitas atitudes precipitadas, vem de todo mundo, vem de mim, vem seja do Phil Anselmo, seja do Alice Cooper, seja do Ozzy, né, seja de nós, fãs de rock, seja quem for, né? E o que a gente precisa nessa vida é buscar entendimento, né? E não sair apoiando certo tipo de coisa, como essa coisa estúpida, ridícula, né, do estátua de Baphomet, que é porra, né? Se existem leis públicas que proíbam um treco desse, é porque existe uma certa preocupação que um símbolo desse, né, possa causar, por enquanto, um certo caos, né? Então, e vocês veem o símbolo que certamente, né, o que dá para perceber ali que a intenção desses caras, né, desta porra, desse templo satânico, né, a intenção deles é mesmo causar choque, é chamar atenção, é atacar valores e não querer compartilhar valores, né? É óbvio isso, né?
porque eles não são capazes de dar uma explicação satisfatória do que seja Baphomet, né? Mas eles, como eles já sabem que isso já está, vamos dizer, entre aspas, que o Baphomet já está muito associado ao satanismo, né? Eles sabendo disso, o que eles fazem? Eles já pegam e mandam esculpir uma estátua e colocar lá na frente para o quê? Para causar mesmo um choque nas pessoas. E ainda põem duas criancinhas ao lado, que seria a própria corrupção de menores, né? Quando na verdade não passa de um teatro estúpido, né? Mas como esses caras não sabem se explicar, a questão fica num embate jurídico, né, social e superficial. O único embate assim mais profundo é esse embate jurídico legal, que fala da questão do Estado laico, né, e o que deve ficar, o que não deve, como seria, né, como que se vão arranjar essas coisas, né, culturais, de forma a organizar tudo harmonicamente. Embora o embasamento, por exemplo, você pode tirar, você pode compreender que no embasamento o plano jurídico, o plano da jurisprudência em todo o mundo, em qualquer lugar, principalmente aqui no Ocidente, né, na Europa aqui e na América, o embasamento de grande parte da jurisprudência está sobre o Velho Testamento. Agora você não tem embasamento jurídico em cima de Baphomet, porque Baphomet é simplesmente uma figura até folclórica, né, de valor cultural muito relativo, mas os caras querem levar isso aí ao nível, né, de 10 mandamentos, e só quebra a cara, né? Mas daí como começa a dar problema, e hoje em dia as coisas, porque está me ofendendo, porque não sei o quê, porque nós não temos direito, porque estamos sendo injustiçados, aí tem que ir lá a jurisprudência, né? Tem que ir lá mover caso, pagar advogado, e às vezes até molhar a mão de não sei quem aí, né, de alguma autoridade, para que a coisa, se um não sobe, o outro tem que cair, né? Sempre assim, porque vamos respeitar, vamos ser democráticos, né? Como se uma coisa dessa fosse democrática, quando não é, na verdade, apenas uma intolerância por parte de babacas como esses supostos satânicos Lucien Greaves e Doug Messner. Mas repito, isso não tem nada a ver com música, ok?